Olá, alunos e alunas. Que bom podermos estar aqui conversando, né, sobre um assunto tão importante que é a Lei Maria da Penha. Na nossa aula anterior, nós conversamos um pouquinho sobre a tipificação dos crimes, né, que é um dos objetivos da lei, e falamos também sobre os tipos de violência, os 5 tipos de violência, né, física, sexual, psicológica, moral e patrimonial, e as diferenças entre elas. Então, continuando, a Lei Maria da Penha, ela também trata de outras questões que os juristas, né, de forma geral, concordam que o ganho foi de retirar dos juizados especiais a competência para julgar os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, a partir da Lei Maria da Penha, serão criados, né, se propõe a criar os juizados especializados de violência doméstica e familiar contra a mulher com competência civil e criminal. Então, o que isso significa? Né? Em geral, não compete à vara criminal comum, né, julgar, por exemplo, mesmo que esteja relacionada com a violência, questões patrimoniais, como questões patrimoniais, divisão de bens, divórcio, guarda, e a partir dessa criação dos juizados especiais com competência civil e criminal, então isso passa a ser possível também. A Lei Maria da Penha, ela proíbe a aplicação de penas pecuniárias. Lembra que nós falamos, antes da lei era permitido a aplicação de penas pecuniárias e multas, né? A partir da Lei Maria da Penha, isso não é mais possível. E aí a lei tem um capítulo específico prevendo procedimentos da autoridade policial, o que não havia previsão nas legislações anteriores, no que se refere às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E a partir disso também, a mulher só passa a, a renunciar à denúncia perante o juiz. Então, o juiz escuta, né, faz o acolhimento, o atendimento, e essa renúncia ela precisa ser justificada perante o juiz. De acordo com algumas pesquisas já realizadas, demonstra que houve uma redução de casos de renúncia, justamente porque a vítima pôde, então, verbalizar possíveis ameaças, medo, né, do acusado e tudo mais. Então, isso agora é observado diretamente pelo magistrado. A violência contra a mulher passa a ser prevista no Código Penal como agravante de pena. Lembra no artigo 61 do Código de Processo Penal, deixa eu só confirmar aqui isso, o artigo 61 do Código Penal, então passa a contar, né, como agravante de pena a violência doméstica. A pena mínima para os crimes tipificados na Lei Maria da Penha, ela é reduzida para 3 meses e a máxima aumentou para 3 anos, acrescentando-se ainda 1/3 no caso de mulheres portadoras de necessidades especiais. A lei permite ainda que o magistrado determine o comparecimento obrigatório do agressor a programas de, como diz a lei, esse termo é da lei, tá? Recuperação e reeducação. Aqui na comarca e no estado onde eu trabalho, nós temos projetos que trabalham com reeducação, tanto de homens como de mulheres. A lei prevê, então, como está aí, que é obrigatório o agressor. O juiz pode determinar que o agressor compareça. As mulheres, a gente tem dificuldades de adesão delas ao programa, ao projeto, né? Porque não é obrigatório. Então, a gente faz todo um trabalho de conversa, de acolhimento, de demonstrar quais seriam os possíveis benefícios, né, de participar do projeto.
Então, a gente tem que fazer esse trabalho mais individualizado, até de convencimento dessas mulheres da importância de participar do projeto, que é separado. É o grupo de mulheres e o grupo de homens. Alguns temas são comuns, a gente trabalha nos dois grupos, e outros temas são mais específicos, né? E o juiz pode, então, determinar que o agressor participe, mas as mulheres, quando há para elas, é facultativo. Então, a gente tem que fazer esse trabalho mais individualizado. A lei ainda prevê que o juiz pode fixar o limite mínimo de distância entre o agressor e a vítima, seus familiares, testemunhas, pode também proibir qualquer tipo de contato com a agredida, seus familiares e testemunhas. Geralmente isso varia de 100 metros, dependendo da situação, a 500 metros, né, dependendo das peculiaridades do caso, né. Relembrando, então, vamos pensar aqui. Então, a gente entendendo essa questão de gênero e como essa violência estrutural, toda essa construção do patriarcado, do machismo, ela interfere na violência, ela é fator gerador de violência pela assimetria de poder. A gente tem algumas peculiaridades, né? Então, a gente entende que o modelo cartesiano do direito, ele não dá conta de entender a complexidade da situação que envolve a violência doméstica e familiar. Então, antes de nós falarmos das equipes multiprofissionais, e aí nesse ponto, que é que eu entendo que geralmente cai mais em concurso, ou são dados que a gente precisa, às vezes, até justificar uma atuação, então eu trouxe o artigo, o título, né, para a gente conversar, mas de qualquer jeito, eu trouxe para vocês algumas características que a gente pode analisar. Por que é que uma equipe técnica é convidada, né, a atuar nesse tipo de processo? Então, a gente pode pensar na persistência e mascaramento de desigualdades. Então, a gente sabe que níveis de escolaridade interferem na questão da violência. Então, acesso à informação, possibilidade de igualar essa relação de poder, de tomada de decisão sobre a casa, sobre os filhos, sobre o trabalho, sobre o relacionamento. Isso interfere, os níveis de escolaridade interferem nas carreiras, nos salários, nos cargos de autoridade e responsabilidade. Pesquisas já demonstraram que não apenas no Brasil, mas no Brasil as mulheres assumem menos cargos de autoridade por conta da maternidade, inclusive usando isso como uma justificativa. E as responsabilidades, as mulheres geralmente optam por trabalhos com menos carga horária, por conta do cuidado com os filhos, das tarefas domésticas. Isso implica menos dinheiro, né? Menos autonomia socioeconômica. A precarização do trabalho, geralmente esses trabalhos com menos tempo são trabalhos informais, parciais, precarizados, atividades do tipo assistência, cuidado, limpeza, merendeira, historicamente destinado a mulheres, né? As mulheres estão mais sujeitas a assédio sexual, a própria degradação da imagem de forma pejorativa e até a questão da violência moral, né? Autoestima infringidas por conceitos de feiura e sujeira, oriundas muitas vezes da condição do próprio trabalho. Então, existe uma série de questões, fora todas as outras que nós comentamos, estruturais, de etnia, de raça, de gênero, de classe, né, essas construções sociais que interferem diretamente nessas condições. Então, né, tendo em vista esse contexto, é que as equipes multidisciplinares são convidadas a atuar em processos complexos que envolvem a violência doméstica. E aí eu trouxe para vocês, né, o título 5 da lei, no artigo 29, e eu trouxe especificamente porque, principalmente para concurso, esse dado pode ser importante, tá? O artigo, o título, né?
existe um título específico sobre a equipe multiprofissional, que aí eu vou ler na íntegra para vocês, porque eu considero importante nós sabermos exatamente o que está escrito para a gente poder interpretar. O artigo 29 prevê que os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher que vierem a ser criados poderão contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar a ser integrada por profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde. Portanto, a gente entende, né, a partir desse artigo, que a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, não prevê a obrigatoriedade da equipe técnica. Observem que poderão. Mas isso é importante porque depois, no Manual de Rotinas e Estruturação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, indica a relevância da atuação de assistentes sociais e psicólogos, pois são considerados profissionais auxiliares do juízo, na compreensão do contexto familiar em que ocorre a situação de violência e as peculiaridades e necessidades daquela unidade familiar. Assim como da vítima e do agressor. Então, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, em 2010, a partir do Manual de Rotinas e Estruturação dos Juizados, sugere novamente a importância, né, da equipe técnica para atuação, tendo em vista a complexidade desses casos. Então, entendamos, o artigo 29 prevê que poderão contar os juizados especiais, mas não obrigatório. Então, o artigo 30 compete à equipe de atendimento, entre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito ao juiz, Ministério Público e Defensoria, mediante laudos ou verbalmente, e desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas voltadas para o ofendido, o agressor e os familiares, com especial atenção às crianças e adolescentes. É baseado nesse artigo que nós temos aqui no estado de Rondônia o Projeto Abraço, e outras comarcas têm outros nomes, mas a ideia é a partir desse artigo, que é trabalhar a questão dos trabalhos de orientação, que são os grupos, né? Aqui onde eu trabalho, a gente desenvolve os grupos de homens e de mulheres, sempre que a gente consegue formar os de mulheres, por aquelas questões que eu falei para vocês, porque não é obrigatória a participação das mulheres, porque a gente não pode, como o juiz costuma dizer, né, penalizar a vítima, porque obrigá-la a participar seria isso, né? Então a gente não pode obrigá-la a participar, mas a gente faz esse trabalho de acolhimento, de orientação, mas dos homens sim. Então, baseado nesse artigo, sim, cabem trabalhos de orientação dentro desse contexto. E quando a complexidade do caso exigir avaliação mais aprofundada, o juiz poderá determinar a manifestação de profissional especializado mediante a indicação da equipe de atendimento multidisciplinar. Então, o Poder Judiciário, no artigo 32, por que tudo isso é importante? Porque tem que elaborar a proposta orçamentária. Então, aqui poderá, novamente, no artigo 32, prever recursos para a criação e manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, novamente, né? As equipes não são obrigatórias, a lei prevê poderão, o CNJ reforça essa importância em 2010, e o artigo 30 prevê, sim, as ações de trabalho, de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas que podem ser, que estão aqui, né, articulados junto com as equipes técnicas, por entenderem que as equipes estão, né, capacitadas e com essa compreensão mais da totalidade para poder até prevenir novas violências. Bom, dito isso sobre as equipes, eu vou voltar a tratar disso, mais especificamente do trabalho de assistentes sociais, um pouco mais no final da nossa aula, mas agora eu gostaria de tratar com vocês um pouquinho sobre rede de enfrentamento e atendimento quando se trata dessa temática da violência doméstica. Então, a
A rede de atenção a pessoas em situação de violência corresponde ao conjunto de ações e serviços de diferentes setores, em especial da assistência social, da justiça, da segurança pública e da saúde, que visam a ampliação e a melhoria da qualidade do atendimento e identificação e o encaminhamento adequados das pessoas em situação de violência, assegurando a integralidade e a humanização da atenção. Eu gosto dessa definição da Silva, justamente porque ela trata que a atuação em rede ela é complexa, né? Ela envolve que todos os atores estejam cientes dessas questões que nós estamos aqui conversando, né? E mais do que isso, é a ampliação e melhoria da qualidade do atendimento, da identificação tanto de homens e mulheres, né? Assegurando a integralidade e a humanização, para que nenhuma instituição caia na questão da violência institucional e para que essas pessoas não fiquem indo para lá e para cá, tendo que contar várias vezes a mesma história, revitimizando e causando situações de constrangimento, né? Porém, a gente precisa pensar que esse trabalho em rede está inserido num contexto de cenário neoliberal, de redução de investimentos nas políticas públicas, ataques e desmonte do setor público. Então, a gente entende, claro que isso explica, mas não justifica, né? Que é uma das lutas, né, que as equipes enfrentam de forma geral, de toda a equipe da rede, é esse desmonte do poder público, que exige cada vez mais trabalho digno, humano, integral, e os recursos são cada vez menores, né? Então, são os dilemas e as dificuldades que a rede vem enfrentando cada vez mais, né? O diagnóstico realizado e possível de ser realizado quando esse trabalho em rede é realmente executado, né, possibilita o planejamento de ações em todos os níveis de atuação, ressaltando a importância de incluir neste planejamento ações de promoção de ambientes de paz e da prevenção das violências. O CNJ tomou a frente nessa situação, Justiça pela Paz em Casa, criando um projeto, né, em que os tribunais de justiça atuam nesse sentido da prevenção das violências, como uma campanha extra. E as ações dentro dos juizados, tanto especializados de violência contra a mulher, como das varas criminais gerais, né, de momentos no ano, que são 3, em que há audiências concentradas, em que há uma movimentação maior, tanto de prevenção, de palestras, de trabalhos com a rede, de conscientização não só da população, mas dos profissionais da rede de atuação com essa temática, mas também não só com a população, mas também movimentos dentro do próprio cartório, do próprio juizado, né, para que haja mais decisões tomadas em relação ao caso, né? E aí, nós como assistentes sociais precisamos estar atentos, porque como é que a gente faz esse diagnóstico, né? A comunidade precisa estar envolvida nessas construções, porque a violência também resulta da interação de fatores nos níveis comunitário e social, né? Então, a gente vai buscar tudo isso que a gente já falou, o alto nível de desemprego, tráfico de drogas, áreas de pobreza, questões mais amplas, como as normas culturais que estimulam a violência e mantêm a desigualdade entre homens e mulheres. Então, a comunidade precisa estar diretamente envolvida nessas ações, né? Como forma de prevenção, de redução da violência e também para esse diagnóstico. Onde estão essas pessoas que mais sofrem violência? O que tem lá? Quais são as potencialidades? Quais são as carências, né? Então, esse diagnóstico acaba sendo importante
para o planejamento e para a formulação das políticas públicas. E nós, assistentes sociais, né, participamos desse movimento com um olhar de totalidade, mais amplo sobre essas questões macro e socioeconômicas que interferem diretamente na violência. Eu trouxe aqui porque eu acho bastante interessante também, quando a gente trata lá da questão da violência institucional, a Organização Mundial de Saúde, ela tem um conceito de rota crítica, que eu acho importante a gente observar, que ela define que a mulher em situação de violência pode ser que ela percorra uma rota crítica. A rota crítica refere-se ao caminho que a mulher percorre na tentativa de encontrar uma resposta do Estado e das redes sociais que a gente está falando, né, das instituições que compõem o acesso dessa mulher frente à situação de violência. Essa trajetória caracteriza-se por idas e vindas, círculos que fazem com que o mesmo caminho seja repetido sem resultar em soluções, levando ao desgaste emocional e à revitimização. Né? Anteriormente, nós demos o nome de violência institucional e quando a OMS trata, ela fala sobre uma rota crítica que a mulher em situação de violência, né, geralmente passa buscando essa resposta do Estado sem encontrar uma solução. Então, qual é a proposta de solução para isso? Seriam as portas de entrada. Né? Geralmente, se atribuem às delegacias da mulher como uma porta de entrada. Isso não significa que ela não possa ser, mas o que a gente precisa pensar por exemplo, outras portas de entrada na rede de atendimento. Porque se essa mulher já passou pelo CRAS, já passou pelo CREAS, já passou pelo pelo CAD único no CRAS, já passou pela saúde, que dificilmente essa violência não tem uma consequência para a saúde dessa mulher. Se essa mulher já passou por outras instituições, inclusive religiosas, associações, enfim, né? Se a porta de entrada dela foi a delegacia, pode ser um sinal de que outros serviços são inexistentes ou ineficazes na identificação e no apoio, fazendo com que essa mulher faça a rota crítica, né? Então, nesse sentido, os recursos, e aí a gente volta à questão orçamentária de recursos destinados à rede de serviços, devem ser priorizados. E nós aqui do Judiciário, por exemplo, quando a gente recebe um outro pedido, não necessariamente de violência, mas de divórcio, de guarda, que a gente identifica violências, né, a gente precisa dar os encaminhamentos corretos dessa demanda sobre violência, apesar da demanda inicial institucional não ser essa. Então, nós temos essa responsabilidade e atenção, né, para que essa mulher não inicie essa rota crítica buscando uma solução do Estado. Bom, dito isso, então, a Lei Maria da Penha, ela prevê ainda a questão das medidas protetivas de urgência. Então, é uma das possibilidades, né? As decisões de contenção, são chamadas decisões de contenção, que são aquelas que englobam ações repressivas, de afastamento, privação de direitos e de responsabilização. Então, nessas decisões de contenção, então pode ser o distanciamento, pode ser, dependendo se for uma prisão em flagrante, homologar uma prisão em flagrante, se determina, né, o afastamento, a responsabilização. E as de assistência, né, essas são as decisões de contenção. As de assistência são aquelas que fortalecem a rede de atendimento, em que são deferidas ações assistenciais e garantia de outros direitos. Por exemplo, contemplam encaminhamento a benefícios, políticas e serviços públicos, assistência judiciária, acolhimento institucional e abrangem também as decisões cíveis, como a separação, guarda e alimentos, né? Enfim. As de assistência prevêem esses encaminhamentos a políticas públicas e a encaminhamentos que normalmente não são comuns na vara criminal, que são as de decisões cíveis. E as de prevenção são aquelas que contemplam ações educativas, que interferem nos padrões sexistas, orientações aos atendidos, inserção em grupos reflexivos e serviços de acompanhamento, sejam no próprio
judiciário ou mesmo na rede de atendimento, né? Sejam os grupos próprios do judiciário, quando eles existem, ou outros grupos também de organizações da sociedade civil e outros serviços também que trabalham nessa questão das orientações e na questão educativa. Bom, eu quero trazer mais algumas reflexões para vocês, mas eu encerro por aqui esse vídeo e no próximo a gente vai conversar um pouquinho mais sobre algumas questões ideológicas que permeiam o senso comum, que precisam ser superados e que podem nos ajudar também a interpretar corretamente as questões relacionadas à violência doméstica. Muito obrigada por estar até aqui, né? E a gente se vê na próxima aula.